mais uma vez aqui ao vivo no Instagram, para a glória de Deus. E feliz por estar aqui com os irmãos novamente, aqui após uns dias ausentes do Instagram, fazendo algumas lives ali no YouTube. Hoje a gente volta aqui porque a gente não pode deixar de fazer também a live aqui, compartilhar com os irmãos aqui coisas concernentes ao reino de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo. Não poderíamos deixar de anunciar também aqui pelo Instagram, né? E a gente louva a Deus aí por essa oportunidade de estar com os irmãos aqui. Deus seja louvado pela vida de todos que estão chegando. E pedir os irmãos aí para que possam compartilhar essa live, porque vai ser uma bênção. O homem de Deus que estar aqui é um amigo meu de longas datas, né? Saiu de uma vida, da vida que eu levava, e com certeza a vida que ele levava até mais intensa do que a minha, mas hoje é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, pastor Bruno Hassan. Que Deus abençoe aí a todos que estão entrando na live aí, ao Marcos, à cantora Flávia, ao Fábio. Deus abençoe a vida de todos vocês aí. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a glória de Deus. O nome do Senhor Jesus vai ser glorificado e eu tenho plena convicção que as pessoas vão ser muito edificadas aqui esta noite. E eu sei que vai ser uma bênção para a vida daqueles que estiverem conosco aí. Compartilha aí, fala com mais alguém aí que a gente já está ao vivo. Divulga para mais alguém, porque vai ser uma bênção. Pastor Bruno Hassan, um homem cheio do Espírito Santo, e a gente vai ser muito edificado aqui hoje. Tô vendo aí as pessoas aí que tá chegando conosco aí, já tem gente aqui da Bahia. Já tem gente da Bahia, vamos ver quem mais está aqui. Gente da Bahia, Rio de Janeiro, glória a Deus. Eu sou cariocão da Gema, né? Tem o pessoal do Rio aí, é uma bênção, glória a Deus. Rio é minha terra, né? Em origem, minha família está toda no Rio. Adriano, tá mais sumido do que a nota de 100, Adriano. Um abraço pro Marcelo, glória a Deus. A gente da Paraíba, meu pai é paraibano. Meu pai é de... não é João Pessoa, é Campina Grande. Glória a Deus. Manda um abraço aí pro Marcelo, né? Marcelo aí que tem uma loja de boxe. Deus abençoe a vida dele aí. Qualquer hora nós vamos dar uns treinos. O pessoal tá chegando aí, Paranatinga, Mato Grosso, gente do Ceará. Isso é bom aí. Bahia, Teixeira de Freitas, já tive aí uma vez. Praia Grande, lá em Santos, né? Coisa boa. Deus abençoe a vida dos irmãos aí. Compartilha aí, irmãos. Robson Teles, Estados Unidos, lá da Filadélfia. A live tá internacional, Robson, da Filadélfia, da qual a gente faz um evento juntos, né? O América em Chamas, que por causa desse coronavírus aí não foi possível realizar agora no período de maio, onde nós realizamos o evento América em Chamas, e foi transferido lá para outubro, né? 22, 23, 24 de outubro. Deus abençoe aí para todos de Berg, né? De Belém do Pará. Vamos chamar aqui o pastor Bruno Hassan, porque vai ser uma benção. Fique ligado aí, porque vai ser uma benção. Sejam todos bem-vindos, em o nome de Jesus, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar aqui meu amigo, homem de Deus. O Lucas também está aí. Lucas. Luquinha, Deus abençoe, Lucas. Lucas é meu enteado, irmãos. É um garoto de ouro. Deus abençoe, Lucas. A gente tem nossas divergências aí políticas, né? Mas ele é um menino de ouro, abençoado por Deus. Deus abençoe, Lucas, sua vida. Continue sendo esse jovem abençoado que você é. Leandro Soares está por aqui. Cadê aqui, gente? Cadê o pastor Bruno Hassan? Pastor Bruno, aparece aí, manda uma paz do Senhor aqui para mim te adicionar aqui. Pastor Bruno, manda um alôzinho aqui. Glória a Deus. E essa semana ainda a gente vamos voltar lá no YouTube para a gente pregar a palavra do Senhor aí, em nome de Jesus também, né? Vamos pregar. O pastor Bruno chegou aqui, ó. Tá aí chegando o pastor. Já veio, já fui na Baixada Santista, já.
Fala, pastor Bruno, paz do Senhor, meu amigo. Paz, meu amigo, pastor Júnior, Trovão, meu irmão, meu mano. É um prazer, uma honra estar aqui com você, juntamente aí com todo esse povão abençoado que está ligado aí, nos acompanhando. Glória a Deus. Senhor, é um prazer estar com a sua pessoa aqui. A gente está separado pelo Estado, mas continua unido em Cristo, né? Glória a Deus. Verdade. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. É um homem de Deus. Eu acho que a maioria conhece, né? Que está aqui na live conhece o pastor Bruno Hassan, mas é um homem pregador dos Gideões missionário, prega nos Gideões desde 2014, né, pastor Bruno? Isso aí, 14. Desde 2014, um grande pregador do Evangelho. Pastor Bruno, se apresenta aí para o povo conhecer aí quem é o senhor, de onde o senhor é, o que é que o senhor faz aí, né? Tá pastoreando, né? Mostra para esse povão aí, fala quem é, porque o povo quer conhecer o senhor um pouquinho. Amém, meus irmãos. Eu sou o pastor Bruno Hassan, pela misericórdia de Deus. Eu pastoreio hoje aqui na cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro, né? Aqui nós temos duas igrejas aqui na nossa cidade e uma em Saquarema, Ministério Assembleia de Deus, Ministério Kadosh, o Senhor Reina. E pela misericórdia de Deus, nós temos aí labutado na obra de Deus, pregando a palavra de Deus. Já andamos aí em alguns estados do Brasil, em alguns países também, pregando a palavra. E estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor e falar um pouco mais das grandezas do nosso Deus. Casado, Ó, filho, já sou neto, Trovão. Minha netinha nasceu agora, vai fazer um ano já, né? Já tem 8 meses, daqui a pouquinho tá fazendo um ano. A gente vai ficando velho. Não estou com tantos cabelos brancos igual o Trovão, mas eu já perdi alguns aqui, né? Então, pastor Bruno, é interessante que hoje as pessoas veem, né, principalmente eu que te conheço de perto, e as pessoas que lhe conhecem, né, vê você assim hoje, um pastor, vê você aí um pai de família, um homem cheio do Espírito Santo, um homem também que tem uma vida secular também abençoada por Deus, mas quem te vê assim hoje não conhece talvez o pastor Bruno do passado, que já esteve nas mãos de Satanás e foi um homem muito usado pelo diabo. Mas hoje ver você assim, as pessoas até nem parece que dá para associar, né? As pessoas que não te conhecem não tem como associar o seu passado pela sua pessoa hoje, pelo seu semblante. Mas Deus te resgatou de uma vida muito, muito tenebrosa, de uma vida do tráfico de drogas. E a esposa hoje que você tem, né, a Luciana, ela orou muito, e ela faz parte disso, do que você é hoje. Ela faz parte inteiramente, inclusive ela profetizou no seu testemunho que ela comprou um terno antes de você ser crente, e ela disse que um dia você entraria nesse terno, né? E essa profecia se cumpriu, para essas pessoas que estão aí nos ouvindo agora, que tem um filho na droga, que tem um filho no tráfico, que tem um marido que está nessa vida, qual é o conselho que você dá para eles? Vale a pena acreditar? É possível uma pessoa que está nessa vida sair? Na verdade, você é a prova disso. Queria que você falasse um pouquinho aí dessa sua vida e da sua chegada ao Evangelho. Como foi aí esse momento aí? Resumindo, sei que o testemunho é grande, mas só para o povo entender com quem a gente está falando aqui hoje. A realidade é que Jesus transforma, né, Trovão? Esse é o Evangelho que nós pregamos, que nós acreditamos, e nós somos prova viva disso daí. De que vale a pena acreditar, de que vale a pena crer, que vale a pena perseverar. Afinal de contas, Jesus é a última oportunidade que Deus está dando para essa humanidade, né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é aquele que faz aliança ou religa o homem a Deus. Por isso ele é a religião, é aquele que religa o homem perdido a Deus. E quando o homem se rende a isso, quando o homem reconhece o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, não há nada que possa impedir uma transformação, né? O que você disse, hoje quem nos vê, né? Quem vê o Senhor, quem me vê hoje, não acredita, não consegue fazer uma conotação de quem um dia nós fomos, porque quando o Espírito Santo de Deus ele entra, ele traz realmente, eu acredito, ele traz uma forma nova, até mesmo
na nossa aparência e tudo mais. O Espírito Santo, ele gera isso, né? E o conselho que eu tenho hoje para essa mãe, para esse pai, para essa esposa, é que vale a pena perseverar, né? A minha esposa, ela perseverou para que Deus ele transformasse a minha vida. Você me conhece de dentro da minha casa ou de dentro da sua casa, nós temos uma história junto de muitos e muitos anos, né? E você sabe, eu não sou muito de estar falando, não gosto nem muito de estar falando, mas às vezes é necessário a gente falar para que as pessoas coloquem em prática a sua fé, porque hoje a gente vê muitas famílias aí que estão sendo destruídas pelas drogas. Hoje a facilidade ela é muito maior do que na nossa época, 20 anos atrás, né? As coisas tomaram uma proporção muito diferente. Então hoje a gente vê muitas famílias destruídas por causa das drogas, por causa da bebida, por causa dessas coisas erradas que vem acontecendo. E assim, o conselho que eu dou hoje é que você persevere, acredite, porque Deus é aquele que tem poder. Profetize sobre a vida do teu filho, você mãe que precisa de uma libertação para o seu filho, profetize na vida dele, em vez de você falar que o seu filho é uma praga, que o seu filho não tem jeito, que nada vai mudar ele. Profetiza que ele vai ser um pastor, profetiza que ele vai ser um pregador, que ele vai ser um profeta, porque é isso daí que vai fazer efeito, né, no mundo espiritual. Foi isso que a minha esposa fez, a missionária Luciana Hassan, quando todos diziam que não tinha jeito, né, ela aceita Jesus, Jesus faz uma promessa para ela, diz que eu seria pastor dela, que eu seria pregador, que as nações iriam me conhecer, e ela acreditou nisso. As pessoas falavam, ó, larga de ser boba, larga a mão enquanto é tempo, você não sabe, ele vai morrer, você vai morrer também. E ela acreditou, ela profetizou, ela buscou, ela orou por isso, ela consagrou a vida para isso, perseverou, não foi fácil, porque a gente sabe que o processo de libertação não é algo fácil, o processo de libertação é algo que acontece gradualmente, né? Mas ela ali acreditou e perseverou. E como você disse, né, um dia eu cheguei em casa de madrugada e quando eu olhei no sofá, senti um terno encapado ali, bonito, aquele terno bonito. E eu olhei e falei assim, que terno é esse que a mulher comprou? Que doideira é essa? Que terno é esse? E no outro dia, pela manhã cedo, ela falou, tu viu o terno que estava lá no sofá? Eu falei assim, vi. Para que tu comprou aquilo? Tu é doido? Ela falou assim, para você. Eu falei, mano, eu não uso terno. Você não usa agora, mas quando você for crente, você vai usar. E você vai entrar nele. Aí eu comecei a rir, né? Chamei ela de doido, tu é maluca. Não vou entrar nunca naquele terno lá, não. Ela falou assim, queira você ou não, tu vai entrar, porque Deus é fiel no que promete. Ele prometeu que tu vai aceitar ele. E aí, glória a Deus que ela comprou aquele terno para mim, que eu tive que usar aquele terno 5 anos. Quando eu aceitei Jesus, que ela comprou terno quando eu estava numa condição boa, comprou um terno bom, que se ela comprasse um cia do terno, ia sair a risca, né? É dessa época, né? Dos ternos que ia risca, né? E ainda bem que ela comprou um terno bom, que eu tive que usar aquele terno 5 anos, até Deus começar a mudar minha história, mudar minha vida. E hoje a gente está aqui, ó, pregando a palavra de Deus, glorificando e testemunhando que Jesus transforma, Jesus salva, Jesus liberta. Ele é poderoso. Ô, pastor Bruno, e na verdade, isso foi um ato profético, né, que ela acabou fazendo, como é importante a fé, né, a fé ser colocada às vezes acima da própria razão, porque naquele momento você estava envolvidíssimo, né, na vida do crime, no tráfico de drogas, mas mesmo... Cada vez pior. Quanto mais ela buscava, pior eu ficava. Mas ela acreditava. É isso aí que é bom as pessoas entenderem agora, porque tem hora que a pessoa tá orando, está fazendo campanha pelo marido, está fazendo campanha pelos filhos, e quanto mais busca, parece que pior a pessoa fica. Mas eu entendo que parece, se você com mais propriedade pode falar isso, no momento que parecia ficar pior ainda, mas parece que eram as últimas cartadas que Satanás estava dando contra a sua vida, porque Deus já estava encaminhando para te salvar, Deus já estava encaminhando para te libertar, e as pessoas precisam entender disso, né? Que quando o diabo está perto de perder uma pessoa, parece que ele vai investir mais, parece que ele vai fazer com que aquela situação aos olhos da mãe, da esposa, do pai, parece que vai ficar mais perdido, parece que o filho está mais perdido, o marido está mais perdido, quando na verdade parece que é o fim que está chegando.
E para parafrasear isso aí, quando o próprio Deus disse lá no capítulo 7 de Josué, quando Deus disse, dá 6 voltas em torno da muralha, né? E na última volta vocês vão dar 7 voltas em torno da muralha. Ou seja, era 32 quilômetros de extensão, daí 194 quilômetros, 6 vezes 32, se eu não estou enganado, me façam uma correção, mas 194 quilômetros. Mas na última volta, Deus falou para eles dar 7 voltas. Ou seja, na última vez, o povo rodear a cidade 32 quilômetros por 7 vezes. Ou seja, Deus exigiu mais do povo no final. Quando a muralha estava perto de cair, Deus exigia mais do povo. Assim é as pessoas que precisam entender. Quando a luta estiver perto de terminar, é nessa hora que o diabo vai dar as últimas cartadas para ver se você blasfema, para ver se você vai desanimar. Mas tem gente aqui que precisa fazer como Jó fez. Perdeu tudo, mas ainda assim raspou a cabeça, colocou aquelas vestes, aquele pano de saco, se deitou nas cinzas e disse, nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus e Deus me deu e Ele mesmo tomou. E o texto disse, e em tudo isso não pecou Jó contra Deus. Ou seja, quando a luta estiver perto de terminar, parece que o diabo vai tentar mostrar para você tudo ao contrário. Mas aí ela está aí com certeza nos bastidores, a Luciana, uma missionária Luciana, mas ela é fruto da perseverança. E Tiago 1,12 diz que temos por bem-aventurado aqueles que perseveram. E a palavra perseverança significa começar e ir até o final. Pastor Bruno, aonde que deu essa convenção? Você viveu muitos anos no tráfico e interessante, pastor, para quebrar aqui algo que está estigmatizado, porque os professores de sociologia, eles dizem que as pessoas são influenciadas no meio que vive. Então, no meio que vive, elas são influenciadas e acabam sendo participantes daquilo ali, porque estão sendo influenciadas pelo meio que está vivendo. Na verdade, para cada regra há uma exceção. E você, no caso, é também a exceção da regra, porque as pessoas acham que, por exemplo, o pastor Bruno entrou para o tráfico porque era uma pessoa muito pobre, estava vivendo na favela, e por estar naquele meio entrou para o crime. Na verdade, não foi bem assim, né, pastor? Seu pai tinha uma boa condição, você tem uma família estruturada, mas foi opcional. Conta um pouquinho aí, que mesmo sem precisar, você entrou para essa vida. Eu acredito muito, Trovão, que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. As atitudes, elas vão gerar consequências. Apesar de eu ter nascido e ser criado numa comunidade, o meu pai sempre teve uma boa condição, sempre foi trabalhador, nunca nos deixou faltar nada. Então foi assim, uma opção que eu tive, uma opção que eu escolhi, né, de viver ela. Então, assim, a minha família não tem nada a ver com isso daí. Inclusive, em uma das mensagens dos Gideões que eu preguei, né, e as pessoas, existe um conceito de que bandido bom é bandido morto, e muitos cristãos hoje até mesmo concordam com isso, mas nós temos que levar em conta que por trás de um viciado, por trás de um marginal, tem uma mãe que ora, tem um pai que ora, tem alguém que acredita na transformação, acredita numa recuperação dessa pessoa. Então, a família, ela não tem nada a ver com as atitudes dos filhos. Uma mãe, um pai, ela sofre tanto, sofre de repente até mais, porque quem está envolvido, quem está ali, ele não tem noção, às vezes, do dano que ele está causando para a sociedade e até mesmo para a sua própria família. Então, assim, não foi algo que foi a necessidade que me fez ir. Foi uma escolha, de repente, não sei, foi uma escolha que eu tive ali devido a algumas coisas vão se acarretando, vão acontecendo, e aí você sem Jesus, você acaba tomando as primeiras atitudes erradas, e o diabo, ele conhece o potencial do homem, ele conhece o projeto que Deus ele tem na vida do homem, né? E aí eu acredito que quanto mais potencial aquele homem tem para se deixar ser usado por Deus, eu acredito que aí é que o diabo mais dá poder para essa pessoa. E foi assim que aconteceu. As coisas começaram
pequenas, e daqui a pouco, quando eu vi, a gente tinha já um conceito muito grande dentro da criminalidade, um respeito muito grande dentro da criminalidade, de forma que quem estava de fora não acreditava numa transformação, não acreditava que teria que se poderia retornar de onde eu tinha ido, né? Mas pelo poder de Jesus a gente consegue retornar, inclusive ainda aquele conceito antigo que as pessoas viam nos filmes, né, de quem se envolveu não pode sair, porque se sair vai ser morta. Não tem nada disso. Hoje existe um respeito muito grande até mesmo de quem está lá, por quem saiu de lá. E muitos que estão lá queriam estar aqui do nosso lado. Respeita tanto o senhor quanto a minha vida, quanto tantos outros que saíram de lá. Então, pelo contrário, não há aquele bloqueio para que uma pessoa saia. Nós trabalhamos aqui com o centro de recuperação aqui. Eu trabalhei 11 anos com o centro de recuperação. E quantas vezes eu fui lá no tráfico arrancar alguém que estava na beira da morte? O senhor mesmo já arrancou. Me recordo um dia o senhor chegou com um rapaz todo ensanguentado lá no meu centro de recuperação, que vocês conseguiram tirar ele, né? E a gente sabe que não há nenhum tipo de restrição ou bloqueio para isso daí. Porque até mesmo quem está lá dentro quer uma oportunidade para poder sair. Eu não acredito. Oportunidade há, de repente não há uma força, né, para poder romper aquilo dali que está acontecendo. Mas quando se há uma perseverança, o senhor falou das muralhas de Jericó, quando se há uma perseverança, quando se há uma intensidade na busca, quando se acredita, Jesus transforma, Jesus muda a história, ele é poderoso. No momento certo, o nome dele é glorificado. Tem uma das mensagens que eu prego e eu falo sobre a viúva de Naim, eu falo que Jesus operou milagre na porta, né? E porta, dentre outras conotações, uma das conotações de porta é limite, porque porta faz limite de um espaço para um outro espaço. E Jesus ele vai operar o milagre justamente na porta da cidade. E quando Jesus opera o milagre na porta, é como se ele estivesse dizendo: eu sou o Deus que opero no limite, eu sou o Deus que conheço o teu limite, que conheço as suas forças. Então, que as pessoas possam ir até o limite do natural, para que se alcance o sobrenatural. O sobrenatural ele só vai chegar quando nós formos até o limite do natural, né? Então a perseverança, a intensidade é que vai gerar o resultado positivo, é que vai gerar a transformação, é que vai gerar a libertação dessa pessoa que precisa ser liberta. Existe uma batalha no mundo espiritual, uma batalha travada, uma batalha grande. É muito fácil para quem está de fora dizer que é pouca vergonha. Eu não concordo de forma alguma com a criminalidade, eu não concordo de forma alguma, mas tem pessoas que já se envolveram de uma forma tão grande, está com a mente tão dominada, né, por demônios espiritualmente, que ela só vai conseguir sair daquela situação se houver uma batalha espiritual pela vida dela, uma busca pela vida dela. E foi isso daí que a minha esposa fez. Foram 3 anos e 8 meses de oração, 3 anos e 8 meses de busca, de consagração, de separação, e Deus sempre me dando ali a oportunidade, Deus sempre abre uma porta. Só que às vezes a pessoa está cega e ela não quer entrar pelaquela porta. Hoje, quando eu paro e vejo algumas coisas que eu fiz, eu fico imaginando como eu tive coragem de fazer isso daí. Não por maldade a ninguém, mas às vezes foram situações que eu paro e falo assim: como eu tive coragem de fazer? Na realidade, não foi eu que tive coragem, eu estava cego diante daquela atitude ali, eu estava tomado ali diante daquela atitude, e por isso eu praticava, por isso eu não conseguia sair, eu estava dominado pelaquela situação. E quanto mais perto que eu estava de sair, parece que mais poder vinha na minha mão, mais coisas apareciam na minha mão. Mas a minha esposa estava ali perseverando, lutando, orando, acreditando, indo contra o provável, acreditando no improvável, né? E para a glória de Deus, Deus ele tem os seus meios, as suas maneiras de agir, de operar, de chamar a atenção do homem, de bloquear o homem diante das suas atitudes. E foi quando Deus ele permitiu que eu fosse, né, preso,
e ali eu consegui ter um encontro com Jesus dentro daquela penitenciária ali, a minha mente se abriu para Jesus desde o primeiro dia, né, o testemunho que eu conto, quando eu ouvi a voz de Deus, né, e a partir dali as coisas já começaram a ficar mais claras, eu já comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente, e para a glória de Deus, hoje aí são 19 anos na presença de Deus, pregando a palavra, pela misericórdia, transformando vidas, projeto social, centro de recuperação, né? Mas a intensidade da busca é que vai gerar a libertação desse parente, desse ente querido. Uma vez, quando eu estava aqui no meu centro de recuperação, uma pessoa falou assim: pastor, qual é o índice de recuperação? Qual é o índice de recuperação? E eu falei assim, eu falei para esse meu amigo, falei assim, ó, aproximadamente 1%. Então, de cada 100 pessoas, uma se recupera. Aí ele falou o seguinte: pastor, mas é muito pouco, 1% é praticamente nada. E eu disse, quando você enxerga só a pessoa, é praticamente nada. Mas quando você recupera uma pessoa, você recupera uma família. Quando você recupera uma pessoa, você recupera alguém que pode ser um projeto na mão de Deus. Quem imaginou um dia que o Senhor chegaria onde o Senhor chegou? Quantas milhares e milhares de almas o Senhor alcançou? Então, quem te olhava lá atrás, há 20 anos atrás, né? 20, eu não me recordo quanto tempo, o Senhor se converteu antes de mim, mas eu acredito que 20 anos, né? 20 ou 22, quantos anos? 22 anos já. 22 anos. Eu tenho 19 anos de evangelho, né? Indo agora para 19... Não, fiz 19 anos, minha esposa disse 18. 19 anos agora, perdão, 18, ela está certa. Foi 2002. Então, 18 anos agora de evangelho. Quem via o Senhor lá atrás imaginava a potência que o Senhor seria nas mãos de Deus. Então, não foi um homem que se recuperou. Foi um profeta que se recuperou, que Deus levantou e que hoje é um canal de vida para milhares, se não para milhões de pessoas que acompanham o Senhor. Então, quando você recupera uma vida dessa daí, uma vida que seja, é um projeto inexplicável. Só o tempo e a eternidade vai explicar o que é a conversão de uma pessoa. Então, por isso que vale a pena intensificar as orações, vale a pena acreditar, vale a pena romper os limites, porque só isso vai gerar o resultado que essa mãe, que esse pai aí precisa, que é a transformação querida. Pastor Bruno, e interessante, dando prosseguimento a essa linha de raciocínio, você contou isso dos Gideões, Deus teve que dar um jeito de te parar, de te frear, e você chegou até a contar isso no testemunho dos Gideões, e um jeito que Deus teve de te parar e fazer você refletir no que você estava vivendo, viu as consequências do seu pecado, foi quando você, além de ter os assaltos que você já fez, até a questão de carro forte, eu acho que o último assalto que você fez foi de uma joalheria, não foi? Foi Não. Só não me lembro. O banco que eu fui preso. Foi o banco, né? O assalto a banco. Então, mas foi nesse assalto a banco que Deus acabou te freando. Foi a partir desse momento que você foi preso, que você refletiu dentro da cadeia o que estava acontecendo de fato. Foi aquilo ali. Na verdade, as pessoas precisam entender, pastor, quem está nos ouvindo agora, o diabo não veio para matar, roubar e prender. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Alguém então, disse as pessoas... Flamengo. Pode continuar, Trovão. Vai. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, eu costumo dizer que a prisão é uma segunda chance que Deus dá ao homem. Porque ali o homem pensa, o homem consegue olhar para dentro de si, ver a miséria em que se encontra, ver o estado em que se encontra. Então, precisou aquele freio de Deus, e o freio de Deus na sua vida foi essa prisão. E foi a partir dessa prisão ali que, além de Deus ter te dado um acerto de conta contigo, né? Que, embora as pessoas digam-se de passagem aqui, você estava no mundo, você até chegou a agredir sua esposa e Deus usou um policial para dar uns tapas na sua cara também, que você merecia. A Luciana estava orando. Um cara pequenininho, policial civil, deu... Mas derrota não, vamos contar só a vitória. Mas uma vitória. Isso aí foi uma vitória, porque na realidade, assim, para que eu explique, né, até mesmo por essa questão da agressão, porque tá aqui a minha esposa do meu lado aqui, até no mundo eu fui contra, eu era contra a violência, né, contra a mulher. Minha esposa sabe disso, eu nunca agredi ela,
Mas um dia, tomado por uma ira, depois de uma discussão, eu agredi a minha esposa. Eu dei 3 tapas no rosto dela, né? E a minha esposa, ela foi para o culto algum tempo depois, e Deus ele usou, né, um pastor para poder falar com ela. No momento ali, naquele momento, eu estou falando aqui, ela está falando ali. Daqui a pouco eu viro a câmera e filmo ela lá. O que acontece? Eu agredi ela, ela dobrou o joelho, orou, né? E quando foi um tempo depois, ela foi para o culto e Deus usou o pastor ali no culto e disse para ela: ó, deixa aquele homem que só pensa em dinheiro na minha mão, porque eu vou tratar com ele, sou eu e ele e eu. Não pede misericórdia, a promessa que eu te fiz, eu vou cumprir. E a realidade é a seguinte: eu acredito que isso daí, Trovão, acho que, vamos assim, de uma forma bem simplificada, eu acredito que os bloqueios espirituais são como camadas, que eles vão caindo na medida que a gente vai perseverando em oração. Então, a minha transformação, ela não aconteceu, a libertação não, que a libertação é um processo, mas o ato de eu aceitar Jesus como meu Salvador, não foi algo assim que aconteceu em um momento eu disse, eu vou aceitar Jesus. Não. Já vinham acontecendo algumas coisas. Então, antes de eu fazer essa viagem, a viagem que eu fui preso para o estado do Tocantins, ali mais precisamente na cidade de Augustinópolis, né? Algumas coisas diferentes estavam acontecendo dentro de mim, uns sentimentos que eu não sentia, né? Um certo temor que eu não tinha esse temor. Então, quando eu fui, né, eu já estava com um sentimento diferente dentro do meu coração. E assim, quando eu fui, aconteceu o fato, depois de um assalto mal sucedido, eu fui preso. Naquela madrugada eu estava algemado, com as mãos para trás, né, no pelotão policial. Um policial, ele se colocou de pé na minha frente, eu me sentia muito valentão e tudo mais, né? E ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu estava algemado, e quando eu vi que ele ia me bater, eu firmei meu rosto, tranquei meu rosto, ele deu o primeiro tapa, eu gritei no rosto dele, dizendo: você está batendo na cara de homem, rapaz. Ele bateu de novo, eu gritei de novo, ele bateu a terceira vez, e antes de eu gritar, 18 anos atrás, eu ouvi pela primeira vez na minha vida a voz. Ela bradou no meu ouvido e disse: na face da minha vida, você nunca vai. Eu escutei aquela voz no meu ouvido dizendo: na face da minha serva, você nunca vai bater. E a partir dali, eu comecei parece que eu fui desmoronando. Tem um troço tocando aí. E aqui que tá tocando aqui. Lá aqui, é o porteiro, Chael. Então, o que acontece? Vai falando aí, coronel. Dentro ali, comecei a viver sobrenatural. Entendeu? Quero... Mas eu ouço. Que é acontecendo. Uma semana depois, mais ou menos. Coronel, o seu áudio está travando, o seu áudio. Não sei o que está acontecendo aí. Deve ser a internet. Vê se melhorou aí, Trovão. Melhorou aí? A internet está boa, mas o áudio que está ruim. Melhorou agora? Melhorou? Melhorou um pouco, melhorou. Vai ver se melhorou aí, porque deve ser aqui o envio, Trovão. Ontem que eu vim saber disso, que a internet, você tem uma internet de 100 gigas, 100 megas, 100 gigas, mas ela tem para receber e tem para enviar. Então a minha internet ela tá fraca para enviar. Mas vê aí, melhorou o áudio aí agora? Melhorou. Conta de novo a história. Conta de novo. Então, assim, ali eu comecei a ver o sobrenatural de Deus, né? Quando eu ouço a voz de Deus, depois de ter tomado aqueles 3 tapas ali, né? Eu ouço Deus falando: na face da minha serva, você nunca mais vai bater. Então eu comecei a viver algo que eu nunca tinha vivido antes, porque até então eu já tinha visto
Deus agir na minha vida através de muitos escapes. Se eu fosse contar aqui os escapes aqui, você sabe disso. Quantos escapes de morte seríssimos eu tive, né? E eu já tinha visto, eu sabia que era Deus. Agora, no momento que eu ouço uma voz falar comigo, na face da minha serva você nunca mais vai bater, um quebrantamento diferente tomou conta da minha vida ali, né? E dentro daquele cárcere, Deus começou a tratar, Deus começou a fazer a obra, e pela ótica humana, né? Pela ótica humana, ia ser muito difícil para mim poder sair dali de dentro, né? Pelas portas da frente seria muito difícil. E um dia Deus falou comigo de novo, só que agora ele já falou através da palavra dele, né? Foi aí que começou o meu ministério na palavra. Por isso que, né, eu amo essa palavra de Deus aqui. Eu não sou amante da palavra, eu sou casado com ela, né? O que eu gosto de falar é disso aqui, é da palavra de Deus. E aí, eu indo para um interrogatório ali, quando eu cheguei lá, outras pessoas já tinham passado por esse interrogatório, e o delegado da Polícia Federal, doutor Durvalino, do Maranhão, ele tinha saído do Maranhão, e ele tinha ido para o Tocantins para poder nos interrogar, né? Aquele negócio, aquela repercussão toda, deu televisão na época, tudo mais. Tinha pessoas que estavam ali que tinham passado uma semana antes no linha direta, então deu aquele furdunço todo. E esse delegado, ele tirou 7 pessoas, foram tirando. Eu fui a última. E quando eu cheguei lá, ele deu um tapa no meu pescoço e disse assim: é você mesmo, tu vai morrer aqui dentro, tu nunca mais sai daqui. E eu só fiquei quieto ali, não tinha nada que fazer também, me mandou de volta, nem me interrogou, interrogou todo mundo, eu fui o único que ele me interrogou, só falou isso: é você mesmo, vai morrer aqui. E eu voltei para a cela, e quando eu cheguei na cela tinha um rapaz lá lendo a Bíblia no canto, né? E eu olhei para ele e falei assim: meu amigo, me empresta essa Bíblia aí para me ler. E ele falou assim: não, vou fazer melhor, não vou te emprestar não, vou te dar uma. Levantou, pegou na grade dentro de um saco assim uma Bíbliazinha e falou assim: eu vou te dar essa aqui de presente. Aí eu peguei a Bíblia e falei para ele assim: eu vou ter que ler isso aqui tudo. Eu não gostava nem de ler jornal, né? Quem dirá ler a Bíblia. Aí eu falei assim: eu vou ter que ler isso aqui tudo. Aí ele falou assim: não, tu faz o seguinte, sabe orar? Aí eu falei assim: eu falo com Deus. Ele falou assim: então fala com Deus do jeito que você sabe falar. E pede a Deus uma palavra que Deus vai falar contigo. E ali eu comecei a orar da minha forma, falar com Deus, né? E eu lembro uma das coisas que eu falei para ele: Senhor, tem um montão de pastor, de profeta que diz que eu vou ser pregador, que o Senhor tem uma obra na minha vida. E esse homem falou que eu vou apodrecer aqui dentro, que eu não vou sair daqui nunca mais. Mas o Senhor fala comigo, se o Senhor tem uma obra. E aí quando eu abri a Bíblia, né? Aí caiu ali Romanos, capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas espírito. E ali um quebrantamento tomou conta da minha vida. Uns 15 dias depois, a minha esposa foi me visitar. Era Dia das Mães. Ontem ela estava fazendo a live aqui no domingo, que eu fui ministrar Santa Ceia na nossa igreja de Saquarema. E ela estava até dando esse testemunho. Eu nem lembrava que era Dia das Mães. O Dia das Mães, ela foi me visitar. E quando ela chegou lá naquela noite, eu chorei muito a noite toda. Chorei muito a noite toda. E quando eu acordei de manhã cedo, era dia de visita. Eu não quis nem sair da comarca. O pessoal, o que houve, Bruno? Eu falei: não, cara, me deixa quieto aqui no meu canto. Eu fiquei ali. E a minha esposa entrou na visita. Quando ela chegou dentro da cela, eu dobrei o meu joelho chorando muito. Ela se abraçou comigo. O que está acontecendo? O que houve? E eu levantei a mão e falei: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, eu quero entregar minha vida para Jesus. E eu entreguei a minha vida para Jesus. Jesus sabe disso de todo o coração. Abri mão de tudo, abri mão do poder, da fama, do dinheiro, né? Eu costumo dizer que eu não tinha dinheiro para poder ir no parque levar meus filhos. Eu tinha dinheiro para chegar lá e comprar o parque, se eu quisesse. O senhor sabe disso, né? Eu não tinha dinheiro para poder ir na padaria comprar um pão. Eu tinha dinheiro para chegar no dono da padaria e falar: quanto é a padaria? Vou comprar essa padaria toda. Mas eu não podia fazer nada disso, porque eu era refém, né, das minhas atitudes. Eu tinha, mas não podia usufruir. Hoje a gente tem pouquinho, mas hoje a gente tem uma vida feliz, a gente viaja, né, a gente tem os nossos momentos de lazer. Então, eu abri mão de tudo isso daí, aceitei Jesus como meu Salvador. Jesus operou um grande milagre na minha vida, me tirou pela porta da frente.
que são 18 anos na presença de Deus, pregando o Evangelho, viajando aí para outros países, pregando a palavra de Deus, Estados Unidos, vários outros países aí que a gente tem que pregar a palavra de Deus. E isso daí é prova de que Deus faz, Deus opera, Deus é fiel, Deus é tremendo e vale a pena perseverar, porque Jesus transforma, Jesus muda e Jesus molda também, molda o caráter do homem. Né? Personalidade a gente nasce com ela, agora caráter é moldado. E Jesus tem moldado o nosso caráter aí dia após dia e tem nos ensinado a andar na presença dele. O pastor Bruno aí é um exemplo vivo, né, que o intuito, se não fosse a misericórdia de Deus, o intuito de Satanás era levá-lo à sepultura e, por conseguinte, levar sua alma ao inferno. Deus teve misericórdia da vida dele, através de um joelho que se dobrou pela vida dele, a esposa. Primeiro Deus resgatou ela. É por isso que eu sempre digo, tem gente que fica nos olhando e perguntando por que eu estou passando tanta prova, é só eu que sou crente, só eu que... Olha ela aí, ó. Olha, cabelo, botou uma roupa só para vir aqui participar da live. Aí, pergunta se vale a pena aí perseverar. Ô, Luciana, você que passou todo esse processo com o pastor Bruno, né? Na época do tráfico, era conhecido como Leite Ninho, né? Todo esse processo aí do... E agora, agora como que é? Agora Leite Glória. Aí, como é que o diabo... Cara, um camarada que andava de fuzil dentro da favela com o apelido de Leite Ninho, é o diabo cegando o camarada mesmo, né? Ô, Luciano, mas vale a pena, né? Vale a pena. Você chorou e, assim, eu posso falar isso com toda a convicção. Pastor, na época, o Bruno, né, o Leite Ninho, te fez chorar muito, mas os teus 3 anos e meio, né, de oração, de clamor, hoje eu posso dizer, eu posso até falar para você, com certeza, hoje ele te dá muito mais alegria do que tristeza, né? Com certeza, com certeza. Valeu muito a pena. Às vezes eu até brinco com ele e falo assim, poxa, eu pedi para Jesus te transformar, mas não precisava exagerar tanto, cara, que tu ficou até bobo. Jesus muda, né, Trovão? Muda. Agora, uma coisa interessante, antes ele era só seu marido e hoje ele é o quê? Hoje ele é meu pastor. Ó, Hoje ele é meu marido, meu pastor, meu amigo. Ele é o pastor dela, irmãos. Inclusive, ele é o pastor dela, da qual ela faz parte. Olha que coisa extraordinária que Jesus faz. Ela queria ter outro pastor, meu irmão. Porque aqui a gente aperta o negócio mesmo. Aqui não tem moleza, não. Não, mas eu quero falar para os ouvintes que estão na live, né? Você que tem a sua família, alguma pessoa drogada, né? Uma pessoa que é traficante, que está envolvido com coisa errada, se é seu filho, sua filha, seu esposo, enfim. O Deus que nós servimos é um Deus que muda quadro. Não dê ouvido para a multidão, não dê ouvido para o que as pessoas vão falar, porque se você der ouvido, você vai parar na sua caminhada e você não vai alcançar o teu objetivo. Então, se Deus te fez uma promessa, coloca a tua fé em ação. Porque o Deus que te fez essa promessa, Ele é fiel para fazer cumprir na tua vida. Independente, aleluia, que você olhe, você não consiga enxergar com teus olhares carnais, como já foi dito aqui. Quanto mais a gente busca e que a nossa vitória se aproxima, o negócio fica mais estreito, fica pior. Eu orava e cada vez o negócio ficava pior. E eu começava a questionar, meu Deus, eu não estou entendendo. Quanto eu mais oro, quanto mais subo um monte, quanto mais faço propósito, mais ele fica pior. Mas hoje eu entendo que era um trabalhar de Deus. E era a investida do adversário para querer me fazer parar, para fazer eu desistir. Então, assim como foi na minha vida, é na sua também. Então, persevera, vai em frente, creia que você serve um Deus do impossível. O Deus que te prometeu é fiel para fazer cumprir na tua vida. Amém? Glória a Deus. Olha como é que Deus é fiel. Olha aí. Deus, a Luciana é um exemplo disso, que a gente deve perseverar, que a gente deve sempre crer no que Deus pode fazer, manifestar a glória dele. E tudo está dentro do controle e da vontade de Deus, né? Muita gente, a gente é sabedor disso, que muita gente não teve essa oportunidade que o pastor Bruno teve, que eu tive. Muita gente tem descido à sepultura. E queria dizer para se tem alguém aqui que está envolvido no tráfico, que está nos ouvindo, está na vida do crime, quero dizer que o único objetivo do diabo é te elevar e ao mesmo ponto fazer como fez com Cristo, né? Levou Jesus lá em cima do pináculo e disse, pula daqui. Tem gente que o diabo está levando lá em cima numa projeção muito grande, porque no Evangelho Deus te coloca para subir na escada.
Deus não apresentou um elevador para Jacó, Deus apresentou uma escada para Jacó, e os anjos subiam e desciam por essa escada. Na vida cristã sempre haverá os degraus de Deus, né? O degrau da exaltação, o degrau da perseverança, sempre haverá os degraus de Deus, mas o diabo vai te apresentar um elevador, você sobe numa projeção muito grande, e quando ele te coloca lá em cima, ele vai fazer a mesma proposta que fez para Cristo: pula-te daqui abaixo. Então, é o que o diabo quer com a vida de muita gente. Muita gente não consegue sair dessa vida, estão perdendo a vida, estão sendo assassinados, inclusive agora, a margem de idade agora de um jovem, a média dos jovens agora está indo até os 20 anos, eles estão perdendo a vida. Você dificilmente vai ver aí, nessa geração presente, você vai ver um cara de 40 anos assassinado, você vai ver um cara de 45 assassinado na rua. Dificilmente você vai ver. A juventude está sendo ceifada de 14, de 15, 16, 17, 18, e cada ano que passa, ou cada década que vai passando, vai se diminuindo essa projeção de estimativa de vida das pessoas. Então, por quê? São pessoas mais antigas que honram pai, honram mãe, têm princípios, mesmo com pouco. Se as pessoas entendessem isso que diz Provérbios, o pouco, é melhor o pouco com paz do que o muito com perturbação. Viu o que o pastor Bruno falou? Eu não tinha tudo financeiramente falando o que eu tinha no tráfico. Hoje eu tenho bem pouco, mas eu tenho paz. Hoje ele é um homem próspero, e saber que as pessoas precisam entender que prosperidade não está ligada apenas a dinheiro. Prosperidade é ter um casamento abençoado, é ter filhos abençoados, é ter uma vida com Deus espiritual abençoada, é o que você tem ser suficiente. Viu ele dizendo: eu não sou um homem rico, mas a gente viaja, a gente eu saio com a minha família, eu tenho a minha vida. Então, isso é ser uma pessoa próspera. Não adianta ter muito com perturbação, com medo da polícia entrar, derrubar a porta, te prender, ou outras pessoas tentarem te matar. Não adianta viver esse tipo de vida, porque o objetivo do diabo é levar sua alma para o inferno. O objetivo de Satanás é conduzir sua alma para o inferno. E uma triste realidade, e ela é bíblica. Perguntaram a Jesus: são poucos os que se salvam? Jesus disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos procurarão passar, mas não passarão por ela. Isso quer dizer que se muitos vão tentar passar, muitos não vão para o céu, muitos vão para o inferno. Então, a triste realidade dessa palavra, e nessa live que eu vou dizer agora: todos os dias no planeta Terra, mais almas vão para o inferno do que para o céu. As pessoas precisam entender: não vale a pena morrer por Comando Vermelho, não vale a pena morrer por PCC, por qualquer organização criminosa, nem ainda que você não faça parte de nenhuma delas, mas não vale a pena morrer sem Jesus. Se tiver de partir, parta com Cristo, porque hoje, se nós tivermos de partir, a gente sabe com quem vamos partir e para onde nós vamos. Pastor Bruno Ração hoje, ele sabe quem ele é, quem ele serve e para onde ele está indo. Ele sabe quem é o servo de Deus que ele é, o Deus que ele serve, para o céu para onde ele está indo agora. Então a gente precisa compreender que se a gente, num momento como esse, não abrir a boca, defragar o evangelho, como nós temos o compromisso, pastor Bruno tem o compromisso de alertar essa população, de que eles estão a passos largos do inferno. Se a gente não proclamar agora, pode ser tarde demais. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, creia que Deus pode te tirar dessa situação aí. Ontem eu cheguei, era 3 horas, quase 3 horas da manhã em casa, e um jovem mandou um áudio para minha esposa do Maranhão, e ele dizendo na vida que ele estava preso. E eu dei uma palavra para ele, ele disse: pastor, eu vou sair dessa vida, eu vou largar dessa vida. E ele disse: eu creio que Deus existe, porque eu disse: se um dia tu me permitir falar com esse homem, e esse homem me responder, eu sou tão insignificante, irmãos, eu sou uma pessoa tão pequena, mas ele queria ouvir eu falar com ele. Deus me deu a oportunidade naquela hora, uma hora que eu praticamente não respondo ninguém, mas Deus cria propósito, Deus cria momentos, Deus gera propósito, e eu dei uma palavra para aquele jovem e ele se derramou em lágrima. Então o mesmo Deus que libertou a minha vida, vai libertar a vida dele, vai libertar a sua, e vai fazer uma obra extraordinária na sua família. Tem gente que está no tráfico agora e está perguntando: pastor,
como eu vou abrir mão dos milhões, como eu vou abrir mão da vida que eu estou levando. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão, é como eu acabei de dizer agora, tenho pouco com paz, é melhor ter esse pouquinho com paz, ainda que tu ganhe um salário, ainda que você ganhe 2 salários, dê o que você pode para sua família, mas não permita a sua filha, o seu bebê, quando crescer, perguntar, mãe, cadê papai? E ela tem que ter o desprazer de dizer, papai está morto, papai foi assassinado, quem está cuidando de você é um padrasto, quem está cuidando de você agora é uma outra mãe, porque a sua mãe morreu num assalto. Deus não quer isso para a sua vida. Você é capaz, você tem capacidade, você pode estudar, você pode se formar, nunca é tarde. Eu entrevistei aqui a irmã do Massinho VP, ela vivia no crime, era traficante, era lá da ADUD do pastor Marco. Hoje ela está se formando em direito, vai se transformar numa advogada. Sabe por quê? Se a gente ficar parado, o tempo vai passar e continuaremos as mesmas pessoas de 4 anos atrás. Mas se a gente perseverar, a gente pode fazer a nossa história e Deus nos ajudar. Então, não se limite, não tente se diminuir diante da sociedade. Talvez use o que as pessoas estão dizendo para você, que você é a ovelha negra, que você é o pior da família. Use isso como combustível para que você mude, para que você avance, para que você cresça e se torne alguém além daquilo que você já é. Eu não preciso ser o que as pessoas dizem que eu sou. Eu só preciso ser o que eu quero ser diante de Deus, diante da minha família Valeu. E da sociedade. Então, creia nisso. Deus mudou a vida do homem da qual está do outro lado dessa live. Deus mudou a vida da Luciana, que vivia também na mesma vida. Deus transformou a minha vida, transformou a vida da minha família e com certeza Ele quer mudar a sua vida também. Pastor Bruno, uma curiosidade. Qual foi o primeiro livro da Bíblia que você leu? Qual foi a sua primeira viagem fora do Rio? E qual foi a sua primeira viagem internacional depois que você serviu a Jesus, depois que você se encontrou com Jesus? E um detalhe aí, um detalhe, para as pessoas entenderem aí, quando eu fui pregar na igreja dele, rapaz, eu vi ele, né, com aquela unção toda pregando. Eu vi ele pregando e eu já era itinerante, eu vi ele numa graça muito grande. E no final do culto eu falei com ele, rapaz, por que você não prega por esse Brasil afora? Você não vai por aí pregar o evangelho? Pô, se consagra mais, você já é cheio de... Tá falhando. Foi você que fez a minha primeira agenda. Foi, então. Eu falei para ele, porque você não prega, jejua mais, você é cheio da graça, o Brasil vai te conhecer. E ele ganhou essa coragem aí e se tornou um pregador conhecido aí por essa nação. Muitos no Brasil conhecem o pastor Bruno, uma voz profética. Então, retornando aí, qual foi o primeiro livro? Qual foi a primeira viagem fora do estado? E qual foi a primeira viagem internacional e para qual país foi? Primeiro versículo, Romanos 8:1. Primeiro livro, Atos dos Apóstolos. Primeira viagem pelo Brasil, Sorriso, no Mato Grosso. Primeira viagem internacional, Angola, na África. Quase nós viramos angolano, eu, você, o Alex, quase nós viramos angolano. E tanto que nós fomos lá em Angola, né? E aí depois Deus teve misericórdia, nós fomos pregar nos Gideões, aí abriu a porta aí do Brasil, aí dos estados, né? Hoje, poucos foram os estados que eu não fui pregar a palavra de Deus, né? E já tivemos aí em alguns outros países aí, se não me falha a memória, foram 6 países que nós já fomos pregando a palavra de Deus. E estamos aí, dando glória, dando aleluia. E foi você que me incentivou. Eu me recordo, a primeira agenda que tu fez para mim foi lá... Esqueci o nome agora, rapaz. Foi lá, esqueci o nome. Lá no centro da cidade. Esqueci. Tu lembra não, né? Tu vai lembrar? Tem muito tempo. Lá no centro da cidade era um morro. Tu não vai lembrar, eu não vou lembrar o nome. Mas foi tu que me levou lá para poder pregar. Foi um congresso de varões. Tu falou assim, vai lá, rapaz, prega lá. Falei, Trovão, eu não sou pregador não, rapaz. Eu sou aqui pastor de ovelha, eu só dou meus gritos aqui na igreja. Rapaz, tu é doido, vai lá, prega, cara. Prega, tu vai se dar bem, vai. Eu falei assim, rapaz, meu negócio é aqui, eu só sei tratar de cracudo, de viciado. E aí tu fez uma agenda para mim lá
Era um morro, cara, lá no centro da cidade. Aí eu fui lá, preguei pela misericórdia de Deus, né? Aquela apreensão, aí te liguei, Trovão, liga pro pastor lá, para ver se o pastor gostou, aquele negócio todo aí de principiante. Aí tu, rapaz, o pastor lá gostou, vai te levar no congresso, era um pré-congresso. E dali a gente começou a pregar, né? Prega aqui, prega ali, prega lá, e a gente foi indo, e Deus tem feito aí misericórdia. Eu não sou um Júnior Trovão, mas a gente dá um glória aí. Não tenho. Eu tava hoje aqui, eu brinquei com a Luciana, falei, quando eu iniciar a live, eu vou iniciar assim, a paz do Senhor, meus irmãos. Aí eu lembrei do Cumba. Eu lembrei do Cumba, quando tu orou e deu para ele falou o que para tu? A tua voz é o que é? É grave, tudo. A gente, se tivesse essa voz aí, a gente conseguia um pouquinho mais longe, né? Mas como não tem essa voz, tudo. Mas Deus tem tido misericórdia, a gente está aí dando glória, dando aleluia. Vale a pena servir a Jesus. Jesus faz. Quando a gente... Eu agora aqui, eu estou falando contigo e eu estou com outro telefone aqui e está entrando umas mensagens aqui de WhatsApp. Tem muita gente mandando mensagem no meu WhatsApp aqui. E aí algo me chamou a atenção aqui, um amigo meu mandou mensagem aqui, ele é policial militar, né? Ele mandou mensagem, pastor Bruno, estou assistindo aí, o senhor aí, quero até mandar um abraço para ele aí, para o Paulo, meu amigo, policial militar, aqui em Mesquita, gente boa demais. E aí isso aí me fez me lembrar algo, né? Hoje, pela misericórdia, eu tenho amigos que são coronéis da Polícia Militar e geralmente eu prego lá no Cefap, da formação de cadetes aqui, da formação de policiais do Rio de Janeiro, né? Já postei até alguns vídeos aí pregando lá, inclusive agora, antes da pandemia, eu estaria lá pregando. Então, assim, um homem que outra hora estava à margem da sociedade do outro lado, hoje eu prego dentro de batalhões, né? Durante muitos anos nós fizemos as obras aí dentro das penitenciárias, dentro da Polinter, quando ainda existia a Polinter. Hoje aqui no estado do Rio de Janeiro só tem os presídios, então ficou um pouco mais restrito da gente estar indo nos presídios, mas quando era Polinter, a gente fazia Polinter aí 3 vezes por dia, às vezes fazia culto de manhã, de tarde, ali meio-dia e na parte da tarde dentro das delegacias, pregando ali a palavra de Deus, anunciando o evangelho, e o senhor já teve essa oportunidade e sabe que lá o culto é diferente, né? A gente sabe que lá o pessoal está com um quebrantamento diferenciado. E um dia eu ouvi, né, de um dos diretores dessas Polinter, e ele falou o seguinte, ele falou assim, pastor, eu não sei o que seríamos de nós se não fosse as igrejas evangélicas, os cultos que vocês fazem aqui. Porque isso aqui é um pavio, como é que fala? De pólvora, como é que eu esqueci o nome? Um barril de pólvora, um barril de pólvora. Explode a qualquer momento. E quando vocês vêm aqui, que vocês fazem um culto, que vocês pregam, que vocês oram aqui, eles ficam diferentes, né? Então, eu que já passei lá dentro, eu sei disso daí. O sistema carcerário, ele não recupera ninguém. O sistema carcerário, pelo contrário, ele prejudica ainda mais, né, a quem ali dentro vai, né? Mas é a igreja, é o poder da palavra de Deus que vai transformar as pessoas, né? Por isso que eu sou a favor da evangelização nos presídios. Eu acho que tinha que ter mais flexibilidade hoje das igrejas entrarem nos presídios para poder pregar a palavra de Deus. Porque quando era Polinter, nós fazíamos culto, tinha culto toda hora, as igrejas tinham um acesso muito grande. E hoje, dentro das penitenciárias, o acesso já não é tão grande. E é isso daí, a evangelização é o poder da palavra que vai transformar essas vidas. O senhor deu um testemunho agora, falou aí da Silvana, né? No dia eu não pude estar assistindo a live que o senhor fez com a Silvana. Foi a Silvana que fez contigo? Foi. Silvana, a irmã, ela falando aí do poder. E o Massinho, ele escreveu um livro agora, chamado Verdades e Posições, né? Foi um livro que foi lançado pelo Massinho, escrito pelo jornalista, esqueci o nome dele agora, mas e dentro desse livro dele, ele fala um pouco da minha história, né? Ele fala ali, pastor Bruno, foi isso, aquilo outro. Ele fala lá, na página 174. E ele diz o seguinte, hoje ele é pastor, conhecido como pastor Bruno Hassan, e é um exemplo a ser seguido, porque
O único que tem o poder de transformar, de resgatar esses homens aí, é o sangue do Cordeiro, é o poder de Deus, né? É o único que tem o poder. Jesus é o único que pode transformar e arrancar essas pessoas desse mundo aí, dessa vida miserável, né? Dessa vida aí que, como o senhor disse hoje, o índice de idade de pessoas é muito baixo, muitos jovens. Eu estou dentro da comunidade aqui, hoje mesmo eu estava ali, eu fui na casa de um pastor, fica bem mesmo ali no fervo ali, o senhor sabe que aqui como é que é, e só jovens, só tem jovens, meninos de 16 anos, 15 anos, armados de fuzil e aquilo tudo, e cada vez mais o diabo está aprisionando a juventude, cada vez mais ele está destruindo a juventude. E é por isso que a igreja ela tem que ir para o embate da igreja tem que ser com a evangelização, tem que ser com a pregação da palavra, tem que ser com a oração. Nós não podemos recuar, nós temos que acreditar que Jesus vai transformar, fazer atos proféticos, como a minha esposa fez um ato de comprar um terno para mim quando eu ainda estava lá,